Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro Oração da Madrugada. Aqui você será inspirado a usar duas ferramentas poderosas, que é o conhecer e o agir. Conhecer a vontade de Deus e agir orando para que a vontade de Deus aconteça. Que aqui você se permita ouvir Deus falar e falar com Deus nesse lugar. Seja bem-vindo ao nosso encontro Oração da Madrugada. Olá, queridos, que alegria estarmos juntos em mais uma Oração da Madrugada. É sempre um privilégio encontrar você aqui neste canal, juntos, orando ao Senhor, tocando os céus. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Se você pode, compartilha com mais alguém essa transmissão. Estamos só começando. Hoje Deus quer falar profundamente ao teu coração. E você também já pode escrever aqui embaixo, no chat, seu pedido de oração, seu clamor desse ajuntamento. Ao final nós estaremos juntos orando todos por todos os pedidos. Nós estamos nos nossos encontros aqui estudando o livro de Salmos e já chegamos no capítulo 15. Caso você perdeu algum episódio anterior, todos estão disponíveis aqui 100% gratuito para você assistir, reassistir e compartilhar com alguém. Se você não é inscrito ainda nesse canal, vou amar ter você nessa grande e linda família. Então se inscreve agora, ativa as notificações e dá bastante like aí para que a plataforma possa entender que esse conteúdo é relevante para você. Nosso Oração da Madrugada, ele sempre vem nos desafiar a usar duas ferramentas, que é o conhecer e o agir. Conhecer a palavra de Deus é fundamental e agir conforme a vontade de Deus também é indispensável para a mudança da nossa história. Então você é muito bem-vindo aqui. Nós hoje estaremos estudando a parte final do Salmo capítulo 15. No episódio anterior nós começamos a falar desse salmo tão precioso e você se perdeu, assiste novamente aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o clamor, nosso clamor desse ajuntamento é um clamor por um espírito inabalável, um clamor por um espírito inabalável. Essas são as palavras do salmista Davi, no Salmo capítulo 15, a partir do verso 2 em diante, quando ele diz que na verdade, o verso 1 do Salmo capítulo 15, ele faz uma pergunta: quem habitará no tabernáculo? Quem pode morar no santo monte? Quem pode morar na presença de Deus? Quem pode estar na presença de Deus? E ele responde nos versos seguintes, dizendo: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que os seus olhos têm por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Quem age assim possui um espírito inabalado. Esse é o nosso clamor desse nosso ajuntamento, por um espírito inabalável. E aqui na palavra de Davi, Davi responde ao seu questionamento: quem poderá morar no tabernáculo? Quem poderá subir no santo monte? E a pergunta de Davi é respondida em 5 partes, em uma lista de qualidades morais que define as pessoas que vivem na presença de Deus. A resposta de Davi traz uma lista de qualidades morais. Ele define 5 partes. Essas pessoas que vivem na presença de Deus, esses que são discípulos do Senhor, esses que decidem entregar a sua vida ao Senhor, esses que conduzem um estilo de vida diferente. Davi apresenta aqui nesse salmo quais são essas características, quais são essas qualidades, quais são essas práticas, quais são essas realizações que precisam ser encontradas na minha e na sua vida. Você quer um espírito inabalável? Você precisa encontrar tais qualidades na sua vida. Você quer um espírito fortalecido nessa geração, você quer um espírito forte para você resistir todas as dificuldades, você quer ser alguém que não se abala, mas permanece para sempre. Você precisa encontrar tais qualidades na sua vida. No verso 2, ele apresenta a primeira dessas qualidades. Ele diz: aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Perceba que Davi aqui ele demonstra práticas
de alguém que serve a Deus, práticas de alguém que vive com Deus, de alguém que tem Deus na sua vida, de alguém que já entregou a sua vida, já entregou o governo da sua vida nas mãos de Deus. Os servos devem ser conhecidos por sua conduta e por sua fala. Davi disse: esses que habitam no tabernáculo, esses que moram no Santo Monte, são aqueles que vivem com integridade, praticam a justiça e falam a verdade. Essas características são indispensáveis na nossa vida. Se nós queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, como a luz da esperança desse mundo, nós precisamos viver com integridade, praticar a justiça e falar a verdade. Davi diz que habitar no tabernáculo para habitar no tabernáculo precisa de integridade. Para habitar no tabernáculo precisa de honestidade. Para habitar no tabernáculo precisa de sinceridade. Não quer dizer perfeição, não é isso que Davi está falando, mas comprometimento com o Senhor. Não quer dizer que nós seremos perfeitos, mas aponta para sermos comprometidos com Deus. Segunda qualidade, ele diz que no verso 3, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha, essa é uma das qualidades mais necessárias no tempo em que nós vivemos. Não difama com a sua língua, não usa a sua língua para difamar as pessoas, não usa a sua língua para falar mal das pessoas, não usa a sua língua para caluniar pessoas, para entrar em conflito com pessoas, para jogar um contra o outro. O comprometimento com o amor ao próximo é uma qualidade indispensável para aqueles que caminham com Deus, que habitam no tabernáculo, que dizem ter Jesus na sua vida. Amar ao próximo é uma qualidade daqueles que caminham com Jesus. Você precisa amar ao próximo, independente de quem seja o seu próximo. Isso torna você alguém de espírito inabalável. Perceba que Davi aplica verbos aqui quando ele fala de qualidades, de viver, praticar e falar. Tais comportamentos precisam ser encontrados naqueles que vivem no tabernáculo, naqueles que têm Deus na sua vida. Terceiro, no verso 4, ele diz: aquele que aos seus olhos tem por desprezível todo aquele que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor, aqueles que juram e cumprem o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Seus olhos reprova aqueles que são maus. Esses são de espírito inabalável. Mas honra os que temem ao Senhor. Você sabe, quem pertence a Deus, quem tem Jesus, sabe distinguir aqueles que honram a Deus, e esses merecem a sua honra, aqueles que são desobedientes, que vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de incredulidade, esses merecem também um olhar, não de condenação, mas um olhar de reprovação nosso. Uma coisa é amar o próximo, sem quem seja o próximo, sem olhar para quem seja o próximo. A outra é aceitar a conduta do pecado do próximo. Uma coisa é você amar as pessoas, a outra é você aceitar o erro das pessoas, o pecado das pessoas. O fato de você reprovar aquilo que Deus reprova não quer dizer que você está deixando de amar a pessoa. Amar o pecador é a missão daqueles que Jesus transformou. Mas amar o pecado não. Jesus não aprova o pecado. Então o que Deus não aprova, nós também não devemos aprovar. O crente em Jesus não aprova o que Deus reprova, não acolhe o que Deus despreza. É isso que o salmista Davi está dizendo: aqueles que habitam no tabernáculo são esses que têm o olhar de Jesus, que têm o coração do Senhor no seu coração. Por último, ele diz aqui no verso 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Não trabalha com suborno, não age com a intenção de lucrar em vantagem de outra pessoa, não quer tirar proveito na vida de alguém, não quer usurpar uma pessoa, não quer colocar peso na vida de uma pessoa. Esses são aqueles que têm Deus na sua vida, esses são aqueles que conhecem Jesus, não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele.
Então Davi termina esse salmo afirmando: esses são aqueles que terão espírito inabalável. Quem age assim não será jamais abalado. Quem age assim não será jamais abalado. Então essa é a rota que Davi nos ensina para termos um espírito inabalável. Esse é o caminho que Davi nos apresenta para termos um espírito fortalecido, uma fé indesistível. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, como diz 1 João capítulo 2. Então decida hoje fazer a vontade de Deus, decida hoje ser esta pessoa que encontra tais qualidades de alguém que decidiu habitar no tabernáculo, de alguém que decidiu morar no Santo Monte, de alguém que decidiu entregar a sua vida a Jesus, de alguém que decidiu viver crente nessa geração, de alguém que decidiu proferir a sua fé, independente de quem vai concordar ou não. Você precisa levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira de alguém transformado, a bandeira de alguém salvo e liberto por Jesus. Não permita que o meio influencie você. Não permita que as suas amizades mudem o seu discurso. Você precisa apresentar tais qualidades na sua vida. Leia esse salmo, medite nesse salmo e viva esse salmo. Você será alguém do espírito inabalável. Fazendo tais coisas, você jamais será abalado. Essa é a nossa oração desse ajuntamento. Nosso clamor de hoje é por um espírito inabalável. E eu creio que o Senhor te ajudará a você praticar tais qualidades. Eu creio que o Senhor te ajudará a você ser um homem e mulher que apresenta tais verdades desse texto. Salmo capítulo 15 é um salmo para mim e para você. Vamos orar juntos essa palavra? Quero que você escreva aí no chat agora os seus pedidos de oração. Vamos apresentar o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra desse ajuntamento. Salmo capítulo 15, um salmo tão precioso para um tempo como esse. Aqui nós aprendemos que Davi começa fazendo um questionamento. Quem são esses que habitam no teu tabernáculo? Quem são esses que moram no Santo Monte? Falando sobre a tua presença. Falando sobre aqueles que decidiram habitar na tua presença, decidiram viver na tua presença, decidiram trilhar a sua história servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. E nos versículos depois ele apresenta as qualidades dessas pessoas. Senhor, que o Senhor nos ensine a ter tais qualidades na nossa vida. Integridade, honestidade, sinceridade. Meu Deus, honrando ao Senhor, reprovando o que o Senhor reprova. Nós queremos ter tais qualidades que demonstrem que nós temos o Senhor na nossa vida. Ajuda esse homem e essa mulher, Senhor. Ajuda o teu servo e a tua serva, dando a eles esse entendimento, fortalecendo-os para que eles possam cumprir tais qualidades, não para ser perfeitos, mas para serem aqueles que servem ao Senhor, aqueles que distinguem desse mundo. Nós queremos abençoar agora, Senhor, esse homem e essa mulher com um espírito inabalável. Pai, toma esse espírito de oração em tuas mãos. Cada clamor, cada pedido, nós queremos apresentar e crer que o Senhor tem a resposta, que o Senhor vai fazer acontecer, que o Senhor já tem o livramento e a provisão necessária. Nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós naquela cruz. É direito nosso, é herança do Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, esse espírito inabalável. Que em nome de Jesus nós possamos sempre estar na Tua presença, sempre servindo ao Senhor com alegria e com vigor. Eu quero abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Amém e amém. Espero em Deus que você tenha sido abençoado. Salmo capítulo 15, um salmo lindo, precioso, que vale muito a pena ser meditado constantemente. Que Deus continue a falar com você nessa palavra, tá bom? Espero você no nosso próximo programa, Oração na Madrugada. Fica com Deus, fica em paz, beijo no seu coração. Shalom.